Vita Carnes. Eu não sei nem se tem algum personagem que poderia ter essa voz de Vita Carnes, que eu não sei nada de Vita Carnes. Mas, enfim, polvos atômicos, vamos dar uma olhada aqui em Vita Carnes. Descobrir o que é isso, porque eu não tenho a menor ideia de nada desse. Eu não sei nem se é RG, não sei se é análogo, eu não sei nada disso aqui, vambora. Vita Carnes. Quem diria que essa série iria causar um impacto tão grande na comunidade dos Analog Horrors? Não é que eu esteja desmerecendo o trabalho do seu criador ou coisa parecida, eu só não achei que tanta gente aqui no Brasil ia acabar se atraindo tanto pelo projeto, principalmente por envolver muito diálogo e foco total em world building. Talvez o mérito desse sucesso possa ser dado aos vídeos feitos pelo nosso querido Cabeça de Triângulo e outros camaradinhas que acabaram trazendo o projeto para os holofotes. E isso acaba exemplificando... Eita, poxa. Tá, o Daishi, o Zedin e eu não sei, é o Taiki? A importância do trabalho de canais como Euhip, o Zedin, Taiki, Liu e é o Liu. Outros nesse mesmo nicho para o próprio cenário do terror analógico em si. E eu realmente fico feliz pelo nosso canal fazer parte disso, ao menos de certa forma. E eu digo isso principalmente por ver muitos de vocês, mesmo já conhecendo a série e assistindo diversas explicações para os elementos que, né, convenhamos, são meio estranhos apresentados aqui, ainda assim insistiram bastante para ouvir a nossa opinião e a nossa análise com relação ao projeto. Pode parecer coisa boba, mas isso foi um impacto bem forte na minha motivação para escrever esse roteiro. Então aqui estamos nós, trazendo esse belíssimo projeto para vocês. Será que Vita Carnes é um novo começo para os Analog Horrors? Ou cai nos mesmos problemas de outros colossos, como o Mandela Catalog? Bom, vamos ver isso a partir de agora. Vamos dar uma olhada. Bom, Vita Carnes é um projeto de analog horror e world building criado pelo artista Darian Killoy, um artista que ficou moderadamente popular no Instagram pelas suas artes conceituais de criaturas grotescas. Foi com base nesse princípio que o seu canal principal Caraca, meu irmão, que leberiano. O do YouTube foi criado em 2021, tendo seus primeiros vídeos como pequenos tutoriais de como replicar suas técnicas de desenho. Seu projeto principal, o dito Vita Carnes, teve seus 7 episódios publicados no dia 23 de abril de 2022 em ordem numérica aleatória, o que de certa forma aumentou a curiosidade do público em geral. 3 meses depois disso, um compilado completo dos episódios foi publicado, dessa vez organizando os episódios em uma ordem coerente. É justamente nesse compilado que eu vou me basear para esse vídeo, então se existe alguma coisa a mais nos episódios independentes, por favor comente aqui embaixo nos comentários. Um fato curioso é que eu acompanhei a série na época do lançamento, mas não estava conseguindo tempo suficiente para fazer um vídeo sobre ela, então eu vou aproveitar ao máximo essa oportunidade. A série começa com uma narração nos apresentando o que de fato é um conceito bastante interessante. Não só para um analog horror, mas para uma narrativa de mistério em si. Aparentemente, além das milhares de criaturas bizarras que já existem na fauna do nosso planeta azul, diversas formas de vida novas começaram a surgir na natureza. Então, a critério de tentar compreender o comportamento e biologia geral desses animais, foi iniciada a Pesquisa Nacional da Carne Viva, que por si só já é um nome bastante sugestivo. E isso é bastante coerente, afinal, esse é o tipo de coisa que geralmente já acontece no mundo real. Não o fato de seres vivos começarem a surgir do nada, mas as pesquisas focadas em uma descoberta específica. A narração procede a aprofundar um pouco mais no world building, nos revelando que o surgimento anormal desses seres começou a ser relatado mundialmente durante o início dos anos 30. Ninguém sabia explicar exatamente como e nem de onde essas criaturas estavam vindo, e por isso diversas teorias malucas começaram a surgir. Alguns diziam que seriam alienígenas invadindo o planeta, e outros que eram demônios anunciando o fim do mundo. Porém, talvez a parte que eu mais tenha gostado desse início é a confirmação de que, seja lá o que nós vamos lidar aqui pra frente, possui uma origem que não é sobrenatural. E isso é ótimo, já que a gente não vai ter que lidar com a confusão insuportável que os alternativos de Mandela Catalog causam na gente. E é claro que ainda existe aqui um certo mistério ao redor Ele não tá gostando de Mandela e putz, desses animais. Afinal, a narração confirma que não existe uma resposta para a origem dos bichinhos. Porém, é muito bom ver que o criador saiu um pouco da trope clássica de analog horror, onde a gente não consegue entender quase nada do nosso inimigo em comum. Tanto que a narração chega até a nos contar algumas coisas que foram descobertas dentro do universo em si. Esses maluquinhos são primariamente formados por músculos, órgãos e ossos sem a presença de pele ou outro órgão de proteção, fazendo com que esses animais pareçam pilhas de carne crua. E é essa característica
que dá origem ao termo Vita Carnis, usado para se referir a esses animais. É interessante que de início eu pensei que Vita Carnis seria traduzido como carne viva ou qualquer coisa parecida, porém a tradução literal do termo seria a vida da carne ou a vida na carne, o que causa um teor levemente diferente para a nomenclatura. Estou usando palavras muito difíceis hoje. Os Vita Carnis se alimentam de matéria orgânica em decomposição, porém de acordo com a narração, os mesmos possuem uma dieta totalmente formada por qualquer outra carne crua que não seja originada de outros Vita Carnis. Dessa forma, eles costumam se formar em áreas populadas por um tipo de vinha específica formada por tendões, que é conhecido cientificamente como Scandere carnis. Esse é identificado como o primeiro tipo de carnes e também é descrito como tendo a cor vermelha escura e se assemelhando bastante a um pequeno intestino. O nome científico Scandere carnis em latim é traduzido como escalar a carne ou carne que escala, como referência à já citada semelhança que essa criatura tem com vinhas e certos tipos de fungos. E nesse ponto o projeto faz um trabalho bastante interessante em ser mais específico com relação ao tema comportamento, dizendo que esses animais se estruturam em veias que se formam a partir de um ramo principal, chegando ao ponto até de detalhar que essa forma de vida é completamente engenhada para transportar sangue e outros tipos de nutrientes que absorvem usando a ponta sensível justamente dos seus tendões, sendo por isso que os Scandere se formam em lugares com alto nível de umidade, então o comportamento geral deles se assemelha bastante a plantas mesmo. Eles se alimentam de água e outros nutrientes do solo, mas também absorvem energia através da fotossíntese. Essa eficiência acabou por permitir que esse animal se espalhasse com muita facilidade pelo mundo inteiro, e isso tá tudo muito científico, eu estou boiando em algumas partes, mas ok. Obviamente iria afetar a cadeia alimentar de alguma forma. Aparentemente, a presença do Scandere na natureza acaba fazendo com que vegetais próximos não possam competir com a eficiência da sua alimentação, fazendo com que muitos acabem morrendo e permitindo que esses ramos acabem ficando maiores. Talvez o que eu tenha achado mais curioso aqui é a revelação de que o Scandere possui um ciclo de vida bastante pontual, que quando chega ao fim, faz com que ele se transforme em um composto orgânico que acaba servindo de alimentação para outras plantas. Esses vegetais acabam por serem alimentos de alguns animais herbívoros, que por fim são devorados por predadores, que quando morrem servem de alimento para outros Scandere. Essa sequência de consumidores e decompositores parece bem simples de entender, mas a forma com que ela é explicada pelo narrador faz ficar bastante confusa, ao menos para mim, que sou um macaco. Assim a gente chega no ponto que para mim é de maior interesse, que no caso é a explicação sobre qual é o tipo de relação que esse ser vivo possui com os seres humanos. E, cara, o criador podia ter ido por um caminho extremamente previsível de que as pessoas usam a carne do Scandere para se alimentar, mas não, ele tomou uma decisão bastante criativa. O narrador diz que as próprias pessoas usam o crescimento acelerado do Scandere para criarem fazendas e usar o material orgânico que eles se transformam quando morrem como algum tipo de fertilizantes para plantações. Sim, de certa forma as pessoas estão comendo o bicho, mas não é diretamente e não é de forma previsível. Afinal, ele acaba dizendo que os ramos podem sim servir de alimento, mas a aparência estranha deles faz com que a população simplesmente prefira não fazer isso. O narrador conta que esse processo fez com que o crescimento de plantas de fazendas aumentasse exponencialmente, o que melhorou bastante a qualidade dos produtos. Porém, o ponto mais importante sobre essa aula sobre o Scandere está na explicação do porquê dele ser considerado o primeiro tipo de carne. De acordo com a narração, existe a possibilidade de um nódulo de carne surgir em um dos ramos do Scandere. Quando esse nódulo cresce e cai no solo, ele dá origem a um tipo específico de carnes. Tipos que, felizmente, vão ser o tema principal desse documentário. O segundo trecho do documentário se inicia com algo que já foi apresentado antes, que no caso são as imagens que aparecem junto de estáticas que surgem do nada. Uma trope que também é bastante comum em Analog Horror e também é bem usada pelo criador. A primeira vez que a gente vê uma imagem dessas acontece na introdução, logo no momento em que o narrador vai explicar sobre como as pessoas usam o Scandere. A imagem apresentada mostra uma página de jornal revelando que uma torre de rádio inteira havia sido tomada pelos ramos de um Scandere. Uma forma de reafirmar que o crescimento daquele organismo é absurdamente acelerado. Agora, voltando ao foco para o início desse trecho, duas imagens são exibidas em um curto espaço de tempo. A primeira exibe alguma coisa meio disforme em uma fotografia, enquanto a segunda, que na minha opinião é mais estranha, revela a página de um livro onde a gente vê um rei, uma rainha e uma criança que possivelmente seja filho de ambos. Logo abaixo da ilustração existe um trecho bastante complicado de se ler, mas de modo geral parece ser o início de um conto de fadas. Era uma vez em um reino distante, o reino estava... a rainha
E o príncipe da família real foram alguma coisa. Blá, 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 e os seus. Tarará, the Tablet Land and Discovery Place. E o escritor parece indicar que a ilustração representava a família real de uma terra distante. É uma imagem bastante desconexa do tipo de narrativa que está sendo contada, então suponho que essa página seja algum tipo de metáfora, fazendo paralelo ao justamente o que a gente está vendo. De qualquer modo, o narrador então começa a nos contar sobre um dos subprodutos que podem nascer a partir do Scandere, os Ignavos carnis, cujo nome em latim pode ser traduzido tanto como carne preguiçosa quanto carne covarde. A descrição que a gente recebe desse tipo de Vitacarnis específico nos diz que ele possui o tamanho de um guaxinim, porém apresenta corpo redondo e membros cujo número pode variar de acordo com cada espécie. Logo de cara, fica implícito que esse tipo de carnes talvez seja o mais comum e que apresenta um número considerável de variações biológicas, à medida que na ilustração que é exibida, a gente vê um Ignavos com cauda longa e estrutura pontiaguda pelo corpo. À primeira vista, essa porcariazinha aí mais parece um piolho grande do que qualquer outra coisa, já que parece que ele tá meio que evoluindo, não? espécimes crescem até os 20 centímetros, e a narração ainda afirma que 70% do corpo dessas criaturas é formado por pura carne e gordura, bem parecido comigo. Eles surgem exatamente dos nódulos que caem dos Scanderes, e assim que são livres, começam Mesma coisa, fechei os olhos, mas eu ainda tô ouvindo. a comer qualquer material orgânico comestível. Eu odeio isso. Eu odeio quando acontece isso, velho. É porque hoje eu tive que fazer um monte de coisa. Tá vendo essa mesa aqui? A gente colocou ela hoje. Então, tipo assim, teve um monte de coisa que a gente teve que fazer hoje aqui. E aí acabou que meu corpo ficou cansado e minha mente não. Aí tem esse negócio de fecho o olho, mas eu ainda tô acordado. O único ruim é que pra eu resolver isso eu tenho que tomar café e eu odeio café. Ah, que bosta. Eu realmente espero que agora eu esteja um pouco mais desperto para fazermos este react. Vamos nessa. No seu caminho, como plantas, frutas e animais menores. O tamanho que essas desgracinhas atingem é um certo problema, afinal isso os impede de poderem atacar animais suficientes para compor sua dieta. Dessa forma, esses camaradas acabam precisando basear sua alimentação em materiais em decomposição. Engraçado que em certo ponto é revelada uma fotografia de um desses amiguinhos bizarros. Eita, e nossa mãe, poxa. como eles são feios. A questão é que, bichinho. por mais estranhos que possam parecer visualmente, esses animais são extremamente medrosos e costumam fugir sempre que se sentem ameaçados. Como ficou claro, por serem pequenos, fracos e medrosos, esses bichos não apresentam nenhuma ameaça e geralmente servem de alimento para outros predadores. Interessante é que, por mais Não sei se é uma boa ideia, não sei. Não sei. Que esses bichos? Se é que eles são algum tipo de parasita ou alguma coisa assim? frágil que seja esse organismo, a sua presença na natureza não é reduzida. Muito pelo contrário, em certo ponto, uma imagem de jornal surge, onde a gente pode ver uma notícia informando sobre uma infestação de ignavos em alguma região. O narrador explica que o número desses animais não diminui por conta do grande número de nódulos que são produzidos pelo Estimado 400 ou mais streamings encontrados em uma grande dish, seria uma área de satélites, eu acho. Satellite dish. Uma grande área de satélites abandonados. Caraca, 400 em um lugar só. O número desses animais não diminui por conta do grande número de nódulos que são produzidos pelos Scanderes, fora o tempo de vida que esses bichos têm, que cobre de 2 a 4 anos. Essas características logo fizeram com que a população considerasse esse organismo como uma peste, assim como também são alguns tipos de insetos e roedores. Mas é óbvio que existem alguns esquisitões que optaram por adotar um espécime de ignavos como animal de estimação, As pessoas são estranhas, né? chegando até a domesticá-los gradativamente. Enfim, prosseguindo. Cobra de carne. Você vê o pessoal... Pô, até se você parar pra pensar aqueles ratinhos de estimação. Aquele ratinho de estimação até que são fofinhos e tal, bem cuidado. Assim, quer que vê esse bicho? Pense em adotar até cobra. Sabe cobra, que é um bicho desgraçado. Até cobra consegue ser fofinha. Esse bicho não.
Por que vai Dá adotar pra essa existir um merda? nome com mais duplo Ó, cobra sentido aí. que esse. Mas enfim, durante o início do terceiro trecho, a gente é apresentado a mais um pedaço da história sobre a família que a gente viu anteriormente. O texto relata que uma forte tempestade havia atingido o navio da família real. O mar estava tão revolto e violento que acabou provocando um trágico naufrágio. E no fim, o jovem príncipe foi separado da sua família. Não importa o que eu diga, essa história ainda não se encaixa adequadamente na narrativa, mas eu até gosto da confirmação de que a gente vai acabar encontrando mais pedaços dela durante o decorrer do documentário. O narrador então nos apresenta o bizarro Mutuários Carnes, que pode ser traduzido tanto como mutuário de carne quanto recebedor de carne, à medida que mutuário faz referência a um recebedor de dívida, vulgo agiota do morro. Esse organismo, apesar do nome popular se referir a ele como uma cobra, possui mais semelhança com um verme e possui uma membrana transparente cobrindo seu corpo, formado completamente por carne. Essa espécie também se origina dos nódulos produzidos pelos escânderes, então no início do seu tempo de vida, as mutuárias são bem pequenas, sendo que seu crescimento depende exclusivamente de quanta carne ela consumiu durante sua vida, chegando até os 5 metros de comprimento em um ambiente natural, podendo ultrapassar... Tá, poxa. 2, 3, 4. Tá, poxa! esse tamanho em caso de desastres naturais, guerras ou pandemias, já que elas possuem a mesma dieta que seus familiares ignavos e se alimentam de carne em decomposição. Um exemplo disso está em outro pedaço de jornal exibido que noticia a descoberta de uma mutuáris com mais de 40 metros. O local onde ela havia sido descoberta teria sido palco para uma batalha militar não específica e investigações feitas teriam indicado que o verme atingiu esse tamanho por estar sendo constantemente alimentado com os corpos de soldados. Durante uma investigação nas bases subterrâneas feitas durante a guerra, um massivo gigantesca cobra de carne foi encontrada presa dentro de uns... Como é que é o nome, mano? É trilhos? Dentro de trilhos subterrâneos. A besta foi medida em um total de 40 metros de comprimento. É acreditado que os corpos pegos durante a guerra, onde... que os corpos adquiridos durante a guerra serviram de alimento para a criatura, fazendo ele chegar a esse tamanho inacreditável. Atividade de culto. Tem alguém aí fazendo essas coisas de propósito, esse tal culto aí. Algo bastante curioso é que a palavra atividade de culto tá destacada, e só Deus sabe o quanto eu gosto quando tem algum culto maluco envolvido nesse. Galera, foi confirmado. Povo atômico faz parte de um culto. Tipo de maluquice. A mutuáris é conhecida como se fosse uma cobra por usar órgãos da sua boca para detectar partículas de animais mortos em um local, exatamente como uma cobra também faz para encontrar alimento. As mutuáris se alimentam exclusivamente de pedaços de carne em decomposição e por isso são incapazes de atacar animais saudáveis, o que é um comportamento no mínimo curioso. O narrador então dá mais detalhes de como acontece a alimentação desse organismo, detalhando que tudo no cadáver é consumido e integrado no corpo da mutuáris, a fazendo crescer ainda mais, enquanto certos tipos de ossos específicos e cabelos são descartados nas fezes. Um outro exemplo de comportamento estranho apresentado por elas é o crânio. Eu não sei se é a melhor das ideias ver isso enquanto eu tô comendo, né, velho? Que só acho que eu não tô comendo nada que tem carne. Crânio cobrindo sua cabeça, crânio que teria sido de algum dos seres vivos consumidos por ela. E aqui cabe uma observaçãozinha bastante interessante, que é o fato do documentário nem esconder que as mutuárias também possuem seres humanos como parte do cardápio, como sugere a presença de cabelo na lista de materiais não digeridos e o fato de um crânio humano ser usado pela maldita. Por mais bizarras que sejam as mutuárias, é quase impossível não traçar uma semelhança de comportamento que ela tem em comparação com jiboias e sucuris, ou pelo menos uma coisa... Não, eu ia falar uma coisa, mas eu acho que depende. Eu ia falar que pelo menos elas não comem seres humanos vivos, mas... nada impede que elas matem os seres humanos pra poder comer, né? Então...
Outra coisa destacada pelo narrador é o fato do tempo de vida dessa criatura estar diretamente relacionada com o tamanho que ela possui, sendo que a maior mutuária já catalogada viveu por 28 anos. É quase impossível não perceber que esse organismo possui potencial de ser um predador de topo, e o que prova isso é o fato das mutuárias serem completamente imunes a qualquer doença que existe, por conta justamente dos químicos presentes na sua biologia, além de que elas só podem morrer por fome, incineração ou destruição completa da membrana que cobre o seu corpo. Também é óbvio que a população encontrou uma utilidade para essa criatura, usando a constante necessidade que elas possuem de consumir carne para poderem despejar animais atropelados, animais de zoológico mortos e cadáveres de soldados, de modo mano, o pessoal sempre quer fazer... Pessoal, por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas fazem isso, cara? O pessoal vê, putz, Guilherme, tem um bicho estranho aqui que come pessoa, bicho morto, tudo assim. Vamos jogar mais comida pra ela, pô. Olha a criatura ali, ó. Com certeza, nada mais vai acontecer. Não, é só um depósito de lixo mesmo. Nada mais vai acontecer, não. No geral, apesar de assustadora, essa espécie também não apresenta nenhuma ameaça direta aos seres humanos, atacando apenas de forma defensiva quando a mesma está se alimentando. O que, não sei, pra mim é um pouco decepcionante. Eu esperava que um bicho que pode ficar tão grande podia ao menos ser tão perigoso quanto o jacaré, mas... Depende muito, cara, porque... Na verdade, isso é até que é bom, surpreendente, porque qualquer pessoa que visse um bicho desse daí em contato com seres humanos automaticamente pensaria que ele, principalmente um bicho que se alimenta de seres humanos, automaticamente pensaria que ele atacaria os seres humanos. Mas se ele não ataca, ó, surpreendente, ó, gostei. Isso aí já é chatice em mim, eu ainda gosto dela. Depois de naufragar, o jovem príncipe eventualmente chegou em uma ilha. Machucado, o príncipe esbarrou em uma caverna próxima. O príncipe usou qualquer magia que pudesse para se colocar em um sono curativo. Bom, um mímico. Meu Deus. Começou a merda. Que medo disso virar uma dela catálogo. Pequeno. Enfim, esse organismo em questão possui o nome científico Trucidatum carnis, que apesar de assustador, pode... Trucidar? Ficar ainda pior quando é traduzido como abatedor de carne. Droga. Esse nome se encaixa perfeitamente a essa espécie, afinal sua biologia inteira gira... Como é que era o nome daquele bicho, velho? Deixa eu lembrar qual era o nome daquele bicho. Só tem que dar uma malhadinha aí, tá show. Em torno de consumir carne de forma mais eficiente. O seu corpo possui características muito semelhantes às de um humano sem pele, porém certos elementos de sua estrutura são impossíveis de não serem notados. É o Slenderman. Tais como seus dedos longos, membros compridos, olhos chamativos e um bizarro sorriso formado por diversos dentes incisivos, caninos e molares. E aqui começa a parte perigosa. Afinal, os mímicos adultos possuem uma dieta completamente formada por carne humana, e por isso costuma habitar regiões populosas. Essa espécie possui 3 estágios de crescimento. No primeiro, o bicho parece um alienzinho curvado e possui uma dieta que segue o padrão das outras espécies até o momento. A coisa fica realmente fodida durante o segundo estágio. Quando o mímico filhote come carne suficiente, a sua biologia fica idêntica ao que foi citado anteriormente. E é nesse momento que o mímico começa a atacar de verdade.
Um mímico possui um comportamento paciente e observador, perseguindo vítimas em potencial à distância enquanto utiliza roupas e objetos para se camuflar em um ambiente. Quando o momento certo de atacar chega, o organismo utiliza dois métodos diferentes. O primeiro, no caso em que a vítima esteja dormindo, o mímico ataca diretamente, devorando tudo que conseguir o mais rápido possível até ficar satisfeito. Quando isso acontece, o organismo se dirige para longe da área populosa, onde fica até digerir sua presa completamente. O segundo método é usado quando a presa está acordada. Nele, o mímico utiliza sons familiares da presa para atraí-la para perto. Quando isso é bem sucedido, o mímico ataca a presa e inicia o seu processo de alimentação. Eita, poxa. Ok. Corre, meu bom, corre. Oh, corre que ferrou. Corre que deu merda. Tá dentro do armário? Tô apagando a lanterna. Assim, eu acho que é uma boa ideia você apagar a lanterna. E aí? Eu quero muito saber como é que isso vai aparecer, porque até agora foram só pinturas, né? O cara fez os desenhos lá, pintou tudo e tal. Será que ele vai usar a pintura mesmo pra poder fazer isso aí? Ou será que ele vai usar modelo 3D? E aí? Alô? Modelo 3D. Modelo 3D? Parece. Pera, isso é real? O cara fez um troço de verdade pra fazer isso aí? Caraca, é dente de verdade. Ou bem parecido. A narração procede a nos Aceitas um torrone? Tá ao contrário. Tá, vou contar, peraí. Peraí. Aceitas um torrone? Muito bom. Olha que madeira, eu posso focar aqui. Ele não vai focar, né? Ele focou! Quem diria? Foco automático é uma maravilha, né, minha galera? informar que o mímico no segundo estágio pode evoluir para duas formas alternativas. Caso o mímico consiga se alimentar de forma constante e adequada para sua nutrição, a sua biologia irá se tornando cada vez mais semelhante à de uma pessoa normal. Dessa forma, o mímico consegue se mesclar perfeitamente em um meio populacional e atrair presas com mais facilidade. Caso o mímico se alimente com um número exorbitante de carne, as coisas ficam um pouco mais complicadas. A estrutura corporal do organismo cresce consideravelmente, o seu corpo se torna coberto por uma camada epidérmica escura e extremamente resistente. O seu rosto se torna pálido e os seus dentes se estendem para o interior da sua garganta. Não acredito. É a porcaria do Slenderman! Nesse estágio, o mímico se torna extremamente perigoso e precisa estar constantemente se alimentando. E é assim que o mímico se torna o predador mais eficiente do planeta Terra. É pelo seu alto nível de periculosidade que os governos de diversos países criaram manuais de instrução para que a população possa se proteger e evitar que mais mímicos do terceiro e quarto tipo sejam gerados. São instruções básicas, como evitar sair sozinho caso a sua região seja conhecida por habitar mímicos, alertar as autoridades locais caso tu se depare com um mímico estacionário, se colocar em posição adequada para correr caso perceba que o mímico está te perseguindo, alertar pessoas próximas caso o mímico consiga te cercar, gritando enquanto protege seus órgãos vitais,
naturais, não tentar matar um mímico com o uso de armas de fogo ou armas brancas, mas sim usar objetos como obstáculos, e por último, se esconder caso esteja sendo perseguido por um mímico, já que eles não costumam procurar pela presa por muito tempo e logo vão embora. É com essas instruções que a gente vai encerrar. Ou seja, esconda seu Moura. Encerrar o vídeo por hoje. Calma, não precisa me xingar e nem me ofender. O fato é que a gente já tá na metade do caminho desse compilado. E ainda existem muitos outros vídeos da série que podem ser abordados em um segundo vídeo, que vai vir logo em sequência. Então sim, mesmo que isso vai estragar completamente o cronograma feito pelo Hiking, eu vou trazer o restante do documentário e os outros episódios da série, provavelmente na semana que vem, ou quem sabe em um vídeo extra durante essa semana. Agora, Pô, metendo um vai se ferrar pro Hiking. Vamos falar um pouquinho sobre a série em si. Como eu já disse anteriormente, eu já tinha assistido os episódios antes, então esse vídeo aqui me fez ter a possibilidade de fazer uma análise mais profunda sobre a história contada. Talvez o quarto episódio de Mandela Catalog tenha me traumatizado, mas convenhamos que eu tô no meu direito de ser um pouquinho mais exigente. Manda ver. Principalmente com os analog horrors que estão ficando populares na comunidade. A questão é que Vita Carnes realmente me surpreendeu por utilizar algumas tropes que a gente já está acostumado, mas não seguir uma narrativa confusa e redundante a ponto de nos confundir. Ou seja, existem mistérios se formando, mas eles não são tão importantes quanto a apresentação e construção desse mundo. Tanto que esse é o ponto que eu mais gosto desse projeto. A gente fica muito mais curioso em entender como essas criaturas se comportam e quais relações elas têm com a humanidade, do que em tentar descobrir o que elas são e de onde elas surgiram. É claro que... Não, falta um negócio de explicação ainda porque de onde elas surgiram. Que assim, falaram de onde é que cada bicho surgiu, né? Só que não falou de onde é que essa porcaria dessa planta surgiu, né? Pelo menos não que eu me lembre. Por não termos uma narrativa com personagens e histórias, é muito mais fácil conduzir episódios nesse formato. Mas ainda assim, o Darian merece todos os méritos por ser tão cuidadoso em criar animais que são coerentes entre si e dentro do seu próprio universo. Vita Carnes me deu uma ótima primeira impressão no passado, e assistir com mais cuidado me fez ter uma segunda impressão tão boa quanto a anterior. Agora é só esperar e ver que tipo de loucura o Darian tá aguardando pra gente. Opa, e aí galerinha? Bom, eu vou poupar vocês de fazer um discurso muito grande, já que, né, eu já basicamente dei a minha opinião sobre esse primeiro trecho do Analog Horror aqui logo no final do vídeo. Então eu vou passar logo pro que importa, que no caso é o agradecimento à galerinha, né, que apoia o nosso canal. Então, muito obrigado ao Etany e ao Detarin. O Detarin anuncia, muito obrigado a vocês dois por serem membros de platina e estarem apoiando a gente desse jeito. Muito obrigado mesmo, vocês. Olha só, a Muni não é mais membro da platina. Não precisava, mas mesmo assim, então apoio. Ou é? Agora eu confundi. Putz, eu esqueci. Ah não, acho que não é não, porque minha foto tá antigaça ali ainda. E é claro que esse agradecimento se expande para todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês. Por fim, eu também queria agradecer profundamente ao Sourá por estar editando esse vídeo maravilhosamente. Mandou e que bem. Provavelmente vai ter um vídeo próprio com relação ao tema lá no canal secundário dele. Então, Olha só, eu tenho que ver mesmo. Eu tenho que ver vídeo do Sourá, velho. Cadê o canal do Sourá? Não tá aqui. Tá aqui, canal do Sourá. Eu odeio isso. Quando eu abro qualquer coisa nova do YouTube... Eu não sei porque que o YouTube pesa tanto, velho. Quando eu abro qualquer coisa nova do YouTube, ele sempre quebra tudo. Mas, putz, hein? Ó. Ele realmente mandou muita coisa de Smile Tapes, hein? Sourá, putz, Guilherme. O segredo das fitas do sorriso. Rapaz. Então, se tu puder dar uma olhadinha lá, ou se inscreve logo no canal dele pra te não perder. E também muito obrigado ao Roboto por ter feito as artes do canal. Roboto, pelo amor de Deus, Roboto. Roboto, pare de pedir o número da minha mãe, Roboto, por favor. Né? Por mais que estejam desaparecidos esses dias, mas muito obrigado. Muito obrigado ao Hiking por ter Aqui vai se ferrar. revisado o roteiro como sempre. E muito obrigado a você por ter paciência de me ouvir falando por vários minutos seguidos. Eu sou o Tarde do Tomba. Antes de finalizar mesmo, eu tive uma ideia. Vamos ver a parte 2?
Só porque. Só porque Então, eu só queria começar esse vídeo aqui avisando que, bom, eu realmente não precisava fazer essa segunda parte aqui, porque VitaCarnes nem é tão longo e nem tão complexo assim, então podia simplesmente ter falado de toda a série em um vídeo um pouquinho mais longo. Então, eu basicamente calculei tudo errado e meio que ficou dividido em duas partes. Então, sim, eu meio que, na real, não prestei atenção se tanta gente percebeu isso na primeira parte, mas lá lá eu acabei não fazendo muitas teorias com relação à história sendo contada. E porque mesmo, né? Pô. isso porque eu basicamente vou fazer isso agora. Então, teorias com relação ao tema e análises um pouco mais, críticas com relação à narrativa sendo contada, meio que vai estar sendo apresentado aqui. Então, é muito importante que tu tenha assistido a primeira parte, porque além de ser uma continuação direta, aqui compõe basicamente toda a minha opinião sobre VitaCarnes e principalmente a minha teoria principal, sobre o que eu acho que tá acontecendo. Então, Desse ponto, será que a gente já pode considerar que o Pombo Atômico já virou um canal de opinião? Basicamente isso. Assiste o vídeo aí. Vou te caçar. Eu vou te caçar até onde eu sei onde tu mora. Eu vou te caçar. Eu vou te caçar, seu animal. Eu coloquei esse jumpscare só de sacanagem. Enfim, continuando. O próprio título desse trecho em si acaba saindo um pouco do padrão que vem se formando até o momento, onde era possível perceber que o foco estava nos nomes populares e nos científicos de cada um dos espécimes. Porém, antes da gente seguir para o que realmente importa, a gente tem mais uma página da história do príncipe que havia se separado dos seus pais após uma tempestade. Sim. De acordo com a história contada na página, o pobre garoto felizmente conseguiu encontrar uma caverna onde pôde dormir para se recuperar. Nesse novo trecho, a gente é informado que à medida que o garoto dormia profundamente, o ambiente ao seu redor ia mudando constantemente, sendo uma analogia ao fato do garoto estar dormindo por várias estações sem parar, como se tivesse em um coma ou algo parecido. A questão é que, aqui agora é o Thales do Futuro falando, eu meio que escrevi isso aqui no roteiro, porque, honestamente, eu escrevo roteiro e vou assistindo as coisas, então é como... Ah, jura? Se vocês estivessem me acompanhando assistindo as paradas. E esse era o meu pensamento inicial pro que, tava por vir, mas, pelo visto, não é nada disso. E vocês vão perceber isso em breve. Enfim. Bom, assim a gente volta a atenção pro VitaCarnes, que é o tema principal desse trecho, o coletor, conhecido cientificamente como Congregator Carnis, que... Congregação? Oh my god, it's a VitaCarnis from igreja. Em latim, significa algo como reunidos em carne ou reunidos com a carne. O nome sugestivo só não é mais bizarro que a própria criatura em si, descrita como sendo uma enorme bolha de carne com 3 metros de altura. Eu falei que ele sempre travava. Ele sempre trava quando eu tô mudando as coisas. Tá, agora o vídeo travou. Aí. É quase, mas tá de cabeça pra baixo. E 2 metros de largura, com longos tendões que crescem na sua base. Esse monte de carne estranho aí possui um padrão de comportamento específico e categoricamente letal, à medida que essa espécie é considerada a mais próxima de um Scander. Ah, tem uma pequena... Putz, será que é tipo uma mina terrestre do troço? Que se você pisar em cima dele, que aparentemente tá tipo meio que camuflado entre as folhas ali... Se você meio que pisar nele, já te fecha e te come. Essa proximidade anatômica em questão fica visível logo no primeiro passo do desenvolvimento. Enquanto as outras espécies se formam a partir de nódulos que caem dos escândares, o coletor se desenvolve a partir de um nódulo que se prende nos ramos do espécime e cresce parasitando os nutrientes absorvidos pela escândere mãe, chegando a ponto de utilizar do material orgânico da mesma para aumentar ainda mais os tendões que se formam na base da bolha. Nesse ponto, as coisas ficam um pouquinho mais complexas, mas... Uma coisa que eu tô pensando aqui nesse negócio de crescimento deles.
Será que tem como... Será que tem como controlar qual bicho vai nascer desses nódulos? Tipo assim, você alimentar ele de uma certa forma específica para que nasça um mímico, para que nasça como é que é o nome do bicho ali? Esqueci, o ratinho ali, para que nasça um desses. Será que tem como você meio que controlar assim para saber, tá, se eu alimentar desse jeito aqui, vai nascer esses bichos aqui, alguma coisa assim? Ou é Mas aleatório? no sentido bom. Então eu vou tentar separar a explicação em pequenas etapas, assim como o documentário também faz. Sabe os ditos tendões embaixo do bicho? Então, ele desenvolve dois tipos de tendões que possuem funções diferentes. O primeiro a ser descrito é o tendão armadilha de urso. Ele possui mais volume e tem um formato mais achatado. Curiosamente, ele é o que cresce mais próximo da superfície do solo e possui pequenos dentinhos nas suas extremidades, dando ao tendão um formato muito semelhante ao quê? Exatamente, uma armadilha de urso. Esses dentinhos ou espinhas são conectados a veias que podem aplicar dois tipos específicos de veneno. O mais interessante é que essas toxinas funcionam de forma complementar à medida que cada lado do tendão aplica uma delas. Como por exemplo, de um lado, o dente pode injetar um veneno que afeta diretamente o sistema nervoso de um pobre coitado, impedindo qualquer tipo de movimento, enquanto, caso o azarado pise do outro lado, ele será injetado com uma toxina anticoagulante, que de forma bem resumida impede que ferimentos criem cascão, além de facilitar a possibilidade desses mesmos ferimentos se tornarem hemorragias, que no caso são sangramentos muito graves. Assim como tudo na biologia dos carnes, a formação específica desses tendões possui uma função principal, que no caso é deter presas de grande porte. Esses tendões vão automaticamente se prender no primeiro pobre coitado que se aproximar demais, agarrando violentamente a presa e injetando as toxinas que eu citei anteriormente. Estando incapacitado de se mover e com ferimentos que não param de sangrar, a presa não tem outra opção além de esperar pacientemente a morte por perda de sangue, e é quando isso ocorre que o segundo tipo de tendão entra em ação. O segundo tipo não é nada mais do que uma variação evoluída dos tendões dos escânderes. Eles são mais grossos e maleáveis e apresentam o mesmo tipo de sensibilidade a nutrientes que os escânderes. A diferença é que, ao invés de se alimentar de raios de sol e açúcar como uma plantinha fofa, esses nutrientes absorvem todo o sangue da presa paralisada. Quando a refeição está completa, o corpo da presa é lentamente arrastado para baixo do solo, onde o material orgânico vai ser cuidadosamente digerido até sobrarem apenas os ossos. A parte bizarra do comportamento desses bichos é o fato de que toda a violência presente no seu processo de alimentação acaba fazendo com que o solo ao seu redor se torne bastante rico e fértil, permitindo assim que mais plantas se desenvolvam para que outros herbívoros se aproximem e virem jantinha. A narração foi atenta para um detalhe. É um negócio, tipo assim... Como é que é o nome? Autossuficiente? O negócio... Ele mata, ele se cuida e ele atrai ainda o bicho pra poder conseguir matar mais. Que honestamente eu achei muito inteligente, que é o fato do coletor ser bem específico com relação ao tamanho e espécie dos animais que serão transformados em alimento. O coletor simplesmente não ataca mamíferos e aves abaixo de um peso adequado. Isso se dá pelo fato do coletor preferir não desperdiçar energia com animais que não vão prover calorias o suficiente. Além de que, tendo herbívoros menores... Já sei, humanos se encaixam em energia suficiente, né? Ao seu redor, se alimentando das plantas que crescem na área, torna mais possível que predadores maiores caiam na armadilha. De modo geral, essa espinha aí é extremamente perigosa. Porém, felizmente, o seu habitat favorito são locais com campos amplos e com natureza escassa, basicamente implicando e a Amazônia, será? que o coletor cria uma natureza artificial no local onde ele se desenvolve. Porém, não é bom deixar esse fato permitir que tu abaixe a guarda, à medida que não existe nenhuma cura para as toxinas aplicadas por ele, tornando o encontro com o coletor ser quase 100% letal. Que coisa boa, hein? O que foi isso? Enfim, a narração é interrompida brevemente. O coletor ser quase 100% letal. Quase 100% letal. Família atacada por coletor enquanto estava acampando. Tudo marcado ali. Autoridades se recusam a cuidar do coletor, apenas colocando um aviso
Warning. Warning. Tá, afastando o público, imagina. O que foi isso? Enfim, a narração é interrompida brevemente e a gente é apresentado a mais um jornalzinho com algumas informações curiosas relacionadas à criatura em questão. E a manchete desse jornal é um tanto trágica, já que a reportagem se refere a uma família que foi devorada por um coletor enquanto fazia trilha em uma floresta. E, bom, é um pouco dark tu pensar o quanto a morte por um coletor pode ser lenta e violenta, e principalmente dolorosa. Isso só demonstra pra gente o quanto esses animais são integrados na natureza, que pode ser tão brutal quanto impressionante também. A sequência desse trecho então informa pra gente alguns elementos que podem ajudar campistas a evitarem entrar em contato com um coletor com antecedência, como por exemplo, ficar atento a avisos em trilhas, áreas cobertas por plantação rasteira sem a presença de vida selvagem, e até mesmo se manter próximos a árvores e pedras. Por fim, a gente vai tentar tirar um coletor do chão. A gente é apresentado algumas recomendações de comportamento caso tu, pessoa, ser humano, perceba que entrou acidentalmente na área de um coletor. O mais importante de tudo é não entrar em pânico. O fato de ter uma bolha de carne conhecida popularmente por ser 100% letal bem na tua frente, com certeza é aterrorizante. Mas quanto menos movimentos bruscos e barulhos tu fizer, esses 100% podem cair facilmente para 50%. É obviamente recomendável que tu solte qualquer objeto pesado que tu tiver em mãos e jogar eles em uma distância considerável. Pelo fato do coletor não possuir olhos e reagir apenas a peso, essa pode ser uma boa distração para que tu consiga se afastar lentamente até uma distância segura. É interessante ver que, por mais bizarro que seja a aparência dessa espécie, ela é bem animalesca. Na verdade, eu tenho essa impressão de quase todos os carnes apresentados até agora, que eles são tão perigosos quanto um predador selvagem que existe na natureza, como um tigre, lobos, esse tipo de coisa. É claro que nenhum deles chega a ser idêntico a um ser humano e sair caçando carne de inocente pela cidade grande, mas de modo geral, só o fato dessas porcarias com patas aí não serem produtos sobrenaturais já me dá um alívio muito grande. Aliás, como eu disse, é isso que acontece quando você fica vendo a mesma coisa o tempo inteiro, ó. O cara não aguenta mais parada paranormal. É possível que esses métodos possam sim Ô, Thales, bora marcar um dia pra assistir Ordem Paranormal, cara? Ser úteis, mas certamente não são suficientes para que tu possa se dar o luxo de passear ao redor desse animal tão perigoso sem ter um mínimo de cuidado. Ok, nomezinho bizarro, mas é óbvio que antes da gente ser bombardeado com informações extremamente bem planejadas sobre a biologia desse bicho, a gente tem uma página da historinha do príncipe. A página em questão é bem estranha e ainda... Agora que eu reparei... A gente tem uma página da historinha do príncipe. A página em questão é bem estranha e ainda apresenta um texto que é quase ilegível, porém ainda assim é possível entender algumas coisinhas. A gente não tem muita coisa nova, mas a história muda de foco do príncipe para um grupo específico de criaturinhas que habitavam naquela ilha. Enquanto o garoto dormia sem parar na caverna, as estações do ano iam mudando e ficava cada vez mais difícil de encontrar comida. Dessa forma, esses bichinhos pegavam qualquer coisa que encontravam para poder se alimentar. Eu já consigo até prever mais ou menos para onde essa história vai, mas de qualquer modo, vamos logo prosseguir. E, bom, Thales do futuro falando, o Thales do passado eu tava errado, porque eu realmente tava pensando que as criaturinhas iam, sei lá, devorar o moleque, sei lá, que nem no Shingeki no Kyojin, mas, enfim, não é isso que vai acontecer. Sei lá, devorar o moleque, sei lá, que nem no Shingeki no Kyojin, mas, enfim, Shingeki no Kyojin. Não é isso que vai acontecer, enfim, só continue. Eu com certeza não devo ser um... Aí tu mandou mal, podia ter mandado Tu podia ter deixado o mistério aí até o momento em que realmente foi revelado que não é isso. O único que acha Anfitrião da Influência um nome absurdamente incrível. Ele até que é coerente com a sua contraparte em latim. Eu vou te falar que ficaria bem melhor se fosse influência. Influence, só. Não Anfitrião da Influência. Imperium Carnis, que é traduzido como domínio da carne, carne dominante, ou carne que domina. Eu acho curioso que esse nome é tão bom que o próprio narrador chega a dedicar um tempinho para explicar o porquê essa espécie é conhecida assim, que no caso é explicar o uso da palavra host como anfitrião,
e não como alguém que porta uma doença. E sim, eu sei que parece meio sem sentido explicar isso pra gente aqui que fala em português e usa palavras diferentes pra anfitrião e pessoa que tá com uma doença, mas no caso do inglês eles usam a mesma palavra, então isso pode ficar um pouco confuso na língua deles. E então é até válido ele ser tão específico. O anfitrião é descrito como ser uma criatura semi-humanoide pelo fato de não apresentar nenhuma semelhança com o ser humano, fora a presença de membros superiores muito parecidos com os nossos. Porém, a parte inferior do seu corpo é estruturada por tendões em formato de fibras que prendem o espécime no solo. Além disso, o corpo dessa criatura é totalmente coberto por matéria muscular, além de que as suas áreas mais expostas são protegidas com o que é descrito ser uma armadura de carne feita com tendões e veias. Eu acho até engraçado que durante a descrição da face do dito cujo, o narrador fala como se tivesse, sei lá, ofendendo o bicho. Tipo, a cabeça do anfitrião tem uma superfície lisa onde deveria estar o rosto, presa em um pescoço torto que abriga uma fenda na frente, usada para alimentação. Não ironicamente, essa descrição caberia perfeitamente para um calvo aleatório com coluna tora. Mas talvez o elemento mais nojento que é descrito no anfitrião sejam os pelos que crescem a partir dos poros abertos nas suas costas. Desses mesmos poros, um pó muito parecido com os esporos de fungos são liberados no ar, apresentando um perigo extremamente elevado para o ser humano. O bizarro é que antes que qualquer explicação mais aprofundada com relação a esses esporos seja revelada pra gente, diversas interferências interrompem a narração, revelando assim algumas imagens bastante curiosas. Em uma delas a gente vê uma espécie de carne Meu Deus, é um calvo. Ah, não, a carne. bastante diferente presente em uma tubulação, enquanto na outra a gente pode perceber duas pessoas de E qual foi? Tá dando dedo do meio. braços abertos usando um tipo de manto com capuz. Talvez alguma coisa relacionada com a atividade de culto descrita há um tempo atrás, quem sabe. Mas é curioso ver que o anfitrião se trata de uma espécie extremamente rara de carne e pode ser encontrada apenas na América do Norte. É pelo fato de ser muito complicado de se aproximar de um anfitrião e ser pior ainda de se encontrar um espécime nessa variação, que as informações sobre eles são muito escassas, sendo esse motivo para que não seja especificado como essa espécie se forma após o estágio de nódulo. Porém, ainda existem algumas coisinhas que foram descobertas, principalmente quando o assunto se trata da alimentação. De forma resumida, tudo gira em torno dos ditos esporos que esse camarada libera no ar, porque assim que o material se une em uma nuvem quase imperceptível, ela é capaz de viajar por longuíssimas distâncias até por fim ser inalada por um pobre coitado. Quando isso acontece, os esporos rapidamente viajam pelo organismo do indivíduo até por fim alcançar o seu cérebro. Nesse estágio, o pobre coitado começa a passar pelos sintomas iniciais que surgem só após algumas horas. E eles incluem inquietação, movimentos lentos, dormência corporal e falta de coordenação. Esses sintomas, apesar de incômodos, podem acabar passando despercebidos. Porém, os efeitos da infecção rapidamente escalam para tonturas, enxaquecas, fala prejudicada e tremores. Assim que o azarado chega nesse estágio, é imperativo que ele procure um centro de controle de doenças ou outros serviços de emergência. Ao todo, desde o momento da inalação, a vítima tem no máximo 9 a 10 horas para procurar ajuda, pois após esse limite de tempo, Acabou de aparecer 6 a 7 ali. Pô, você está mentindo para nós. repentinamente ela irá parar com qualquer atividade que esteja fazendo e irá se dirigir até o anfitrião de onde se originou os esporos inalados. Quando a vítima chegar a uma distância suficiente do espécime, ela repentinamente se ajoelha diante do mesmo e expõe seus órgãos vitais que serão violentamente devorados, enquanto o resto do corpo será deixado no local. Por mais estranho que esse comportamento em si seja, existem certos elementos Tá, ele solta os esporos e faz as pessoas irem até elas e oferecer as coisas pra ele. que impedem o seu progresso. Isso se dá na possibilidade do indivíduo infectado não alcançar o anfitrião em um espaço de tempo de 36 horas, ou caso ele seja tratado da infecção. Em ambos os casos, a vítima pode ser salva. O interessante é que, caso o anfitrião não consiga nenhuma presa ou considere o seu ambiente inadequado, ele irá simplesmente se desprender do solo e irá mudar de local. Mano, falando sério, de todas as espécies até o momento, essa aqui mais me deixou com um sentimento ruim. Eu não sei explicar exatamente, mas talvez essa sensação tenha origem no fato de que, ao contrário das outras espécies, onde a gente sabe basicamente tudo, a gente não tem nenhuma informação relevante sobre o dito cujo. Eu sei que eu elogiei. Eu diria que um dos mais assustadores é o Mímico, mas o Mímico eu ri bastante dele por conta de ser muito parecido com o Slender. Mas... Tá. Mas isso aí realmente é assustador, pensar no bicho desse tipo.
bastante o fato de que o Darian criou características bem detalhadas e bem interessantes para os Carnes, ao invés de apelar para um mistério total. Mas, sei lá, o fato dessa desgraça aí comer apenas órgãos vitais me parece quase ritualístico, não sei. Será? Durante a transição entre o trecho anterior e esse, a gente é agraciado por mais uma página. Continuando com o que foi contado anteriormente, é dito que as criaturas da ilha acabaram encontrando a caverna onde o jovem príncipe dormia. Porém, os mesmos ficaram impressionados com a aura brilhante de magia que cobria o garoto. Bom, a revelação de que o príncipe realmente possui algum tipo de poder mágico pode mudar um pouco a forma com que eu interpretei as páginas anteriores. Ah, vai mesmo? À medida que talvez tivesse sido o poder do garoto que estivesse fazendo as estações mudarem. E possivelmente Sim. essas estações estivessem passando mais depressa do que o normal. Olha só como o moleque é gênio, hein? É isso aí. Agora, parando pra pensar realmente, pode ser que o negócio do pessoal tá ficando sem comida. Pode ser porque as estações estão passando rápido demais e eles não estão conseguindo plantar nada pra comer, alguma coisa assim, não sei. Mas enfim, vamos focar no bicho que foi o foco da minha curiosidade desde o primeiro momento em que eu vi a ilustração, sendo ele a raça mais recente descoberta, chamada de monólito. Coelum carnis, que é o seu nome científico, pode ser traduzido como o paraíso da carne, ou carne do paraíso. No caso, a tradução se refere ao paraíso como céu cristão, com Deus, anjos e essas coisas. O monólito é considerado a espécie mais recente catalogada pelo fato de ter o seu primeiro avistamento registrado no início dos anos 70, mais especificamente em junho de 1972, em uma área que infelizmente é censurada quando dita pelo narrador. O fato é que, bom, aqui é o Traje do Futuro falando e lá nos comentários do vídeo, não lembro exatamente se é no vídeo de todo o documentário ou é no vídeo específico dos monólitos, mas enfim, só sei que um carinha lá comentou que durante a fala, né, da localização desses bichos, é exibido um mapinha com a marcação em vermelha, e que, de acordo com ele, essa marcação se refere a uma localização no Canadá de uma reserva ambiental. Então... Caraca, é muito específico, num ponto específico do mapa mundi. O cara é bom. Sim, eu não consultei aqui agora, na realidade. Na realidade, eu dei uma olhadinha ainda agorinha. E sim, pelo visto, pode ser que o mapinha esteja marcando de vermelho ali. E talvez essa seja a localização. Que as árvores e todo o ambiente na fotografia mostrada dos bichos realmente lembra bastante a área que o cara citou. Então, enfim, é basicamente isso. Continua aí. Um fato realmente curioso é que em todo o mundo existem apenas 7 desses indivíduos titânicos. Todos se posicionam em uma formação circular ao redor de uma região igualmente censurada a 1,5 km de distância um do outro. Estranho, né? Bom, a descrição desses maluquinhos é bem interessante. Eles possuem por volta de 120 metros de altura e possuem seu corpo completamente formado por toneladas de filamentos feitos de carne. Essa anatomia se mantém padronizada até o alcance do pescoço, onde os filamentos se conectam em um triângulo invertido com um furo no meio, formado por carne extremamente rígida. Saindo do tronco existem dúzias de braços, entre aspas, que são compostos por pontas de filamentos soltas do padrão com comprimento que quase alcança o chão. De modo geral, os monólitos não possuem nenhum comportamento a ser destacado, fora o fato de se manterem completamente imóveis na sua posição específica, basicamente como uma árvore feita de carne. Porém, como de costume, por mais pacífica que seja essa criatura, óbvio que aconteceu alguma coisa para levantar ainda mais questionamento na mente dos especialistas. Esse evento em questão aconteceu quando de repente, ou coincidentemente, as enormes árvores de carne começaram a apresentar um comportamento extremamente agressivo quando um grupo militar se aproximou da área circular para se dirigirem até a cidade vizinha. Enquanto seguiam pelo trajeto, um monólito rugiu furiosamente para eles e os atingiu com seu braço, eliminando o time inteiro com apenas um golpe. Ao notarem o comportamento hostil do espécime, veículos armados foram enviados para o local apenas para serem recebidos por uma rajada eletromagnética que desativou todos os equipamentos eletrônicos. Dessa forma, não tendo outra opção, o exército se vê obrigado a atirar mísseis de longa distância para tentar imobilizar o espécime, não esperando que o mesmo iria se regenerar em alta velocidade e retornar para sua posição inicial. Maravilha! E assim nós somos apresentados.
E assim nós somos apresentados para a singularidade. Sério? The singularity is an orb comprised of a dark-colored mineral with hints of luminous colors within its core. The singularity is estimated to be 1 meter in diameter. The orb has several unique qualities that are not well understood. The singularity typically can be found suspended in air by an unseen force. There are also a variety of reading that have been documented coming from the orb itself. Various things like magnetic fields, energy signatures, and other pattern-like signals released by the singularity. The population of these creatures is unknown. Almost all info about the singularity is hidden or confiscated by officials. We were only able to receive one classified document about the singularity being held by... Era um cara nisso. Ok, isso foi tão curto e pontual que mal dá pra fazer uma sessão completa sobre esse espécime, no mínimo curioso. Mas antes da análise concreta da biologia dessa bola voadora, existe uma última página da historinha do príncipe. Nela, após encontrarem um príncipe e perceberem sua magia, o grupo de criaturinhas começaram a se questionar o que era aquele garoto e se ele podia usar sua magia para poder fazer crescer comida na ilha para todos eles. Por fim, a maioria daquelas criaturas concordavam que o garoto podia ser perigoso e que seria melhor não mexer com ele. E, bom, depois a gente fala mais sobre a história, porque o foco... Que essa criatura... Porque ele está aqui, ele é perigoso? O pensamento foi trazido ao ar. E se essa criatura usasse a sua magia para ajudar a eles? Talvez se crescer comida ou curar doenças. Eles continuaram a discutir sobre o príncipe e sua magia. No final, a grande maioria deles, acho que era Critters que estava, concordaram que o príncipe era perigoso. E não deveria ser... Tá, não deveria mexer com ele, ok. Era aquele garoto, e se ele podia usar sua magia, as criaturas concordavam que mais sobre a história. Porque o foco agora é justamente a singularidade. Por enquanto, a história do príncipe não tá fazendo muito sentido, né? No caso, ele não tá fazendo muito sentido com a história ali. Pelo menos do que eu tô pensando aqui. Seu nome científico, Verum Carnis, pode ser traduzido como a verdade da carne. Porém, a própria palavra Verum Carnis é uma variação do termo Veritas Carnis. Veritas, Vitas Carnis. Sacou o trocadilho? Rodo Veritas? Não. Ah, tá, eu tava pensando no negócio do Ordem Paranormal, só que lá é Ordem Veritatis, né? Enfim, toda e qualquer informação sobre ela é estritamente confidencial, e a gente é só um grupo de desocupados sem cargo importante. Então, de modo geral, só não resta considerar que essa espécie é, com certeza, bem mais perigosa, ou quem sabe, útil pro governo de alguma forma. Então, basicamente chegou o momento que eu vou ter que teorizar e dizer alguma coisa que tá errada, ou muito possivelmente você já tenha escutado em algum outro youtuber que fez vídeo sobre a série. Enfim, de modo geral, o ponto mais misterioso ao redor dessas criaturas é justamente a sua origem não especificada. E eu até gosto disso porque poupa o criador de cometer algum erro na narrativa. Porém, pra minha infelicidade, existe um elemento muito importante na série que implica indiretamente a origem dos Vitacarnis. E esse elemento são justamente as páginas da história do príncipe. Como eu suspeitava e até comentei no vídeo anterior, essa história é uma baita metáfora sobre a relação dos humanos com Vitacarnis. E isso fica bastante visível durante o momento em que o príncipe chega na ilha, aonde as criaturas ficam admiradas e assustadas com a magia do garoto misterioso, sacou? O garoto representa os Vitacarnis e nós humanos somos as criaturas da ilha que ficam impressionados com quanto esses seres de carne são assustadores, mas que de certa forma trazem certos benefícios para nossa forma de vida. E é aqui que tá o meu ponto.
é dito que o príncipe fazia parte de uma família real de um reino muito distante, o que implica que os Vitacarnes são animais de um local distante da humanidade. Talvez o espaço, talvez o subsolo, talvez outra dimensão, quem sabe? O fato é que, e se o príncipe não for exatamente um símbolo que engloba todos os Vitacarnes? E se for uma metáfora para apenas um único Carnes que acabou se separando do seu local de origem e se deparou com um grupo de criaturas pequenas e famintas que pensaram em usar sua magia para melhorar a vida naquela pequena ilha? Bom, considerando que um ser tão pequeno fez tanto estrago no nosso pequeno planetinha, imagine só a magnitude do rei e da rainha. Realmente? É uma boa teoria, é uma boa teoria. Eu não sei se eu deixei muito claro no final do vídeo, mas eu gostei bastante de Vitacarnes. Na real, como eu já falei também, eu já conhecia Vitacarnes há um bom tempinho. Eu só fiquei um pouco, será que trago pro canal, será que não trago? Porque, honestamente, essa é a minha maior dor de cabeça atualmente sobre o canal. O que trazer e o que não trazer. Porque eu tenho muita série pra continuar, e só que a verdade é que muitas dessas séries que precisam de continuação, quando eu lanço uma continuação, a galera não assiste. Então, fica nessa. Eu continuo lançando continuação pra galera não assistir, ou fico trazendo coisas novas pra galera, pra galera vir e poder apoiar o canal de alguma forma. Mas, enfim, de todo modo, Vitacarnes é um Analog que, honestamente, me deixou otimista com relação ao tema. Ao tema não, ao gênero. Porque, apesar de que Vitacarnes não é tão novo assim, tipo, é do ano passado? Ano passado? Do ano passado. É novo, relativamente novo, Porque ano passado só fazem 3 meses. Então, em consideração, quando a gente compara com, sei lá, outros Analog Horrors que não sejam tão titânicos como o Mandela Catalog, ele não passa um tempo se citar o Mandela Catalog, o Kenny Pixels, o Monument Mythos. Quando tu compara, ele não é grande. Eu tenho que ver o negócio do Monument Mythos também. Pra quem não sabe, todo tipo de negócio de RG assim, eu só vejo dos canais do Povo Atômico e parada assim. Eu não vejo fora, não vejo em off. Todos esses eu só vejo em vídeo. Então, se ele lança algum novo e eu não vi no canal, eu não sei nada sobre. De coisa. Apesar de que eu ainda acho ele melhor do que o Mandela Catalog, mas isso é outra história. Porque, honestamente, em questão narrativa, eu acho o Vitacarnes realmente muito superior aos outros, mais especificamente o Mandela Catalog, Porque justamente é o que eu falei. O criador, ele não fica se prendendo em mistériozinho inútil. Porque, bom, não é isso que importa. O que importam são as criaturas. E isso se reflete no fato de que, ele é um artista, ele cria design de monstros, então é óbvio que ele tem muito carinho por cada um desses monstros que ele cria. E então toda espécie ela tem uma característica visual própria e eles são bem impressionantes. Porém, é nesse quesito que tá a minha maior crítica a Vitacarnes, que no caso é a singularidade. Pra mim, a singularidade é o maior problema de Vitacarnes no total. Sim, eu sei que o Vitacarnes, o Singularidade puxou muito pra parada paranormal. Ele já puxou muito pra um negócio que parece uma entidade, parece um bicho sinistro, uma parada assim, sabe? Foi muito sobrenatural a Singularidade. Que Vitacarnes não acaba aqui e que existem outros episódios, com relação àquelas propagandas lá, e que, de acordo com o que me disseram, tem mais outros carnes que aparecem nessas propagandas. Mas, enfim, a singularidade, ela pra mim é uma quebra na organização das coisas. Porque eu até apontei esse detalhe aqui nesse vídeo. Todas as criaturas, todas as variantes de carnes, elas se encaixam de alguma forma na natureza. Todas elas são mamíferos, aparentemente, apesar de não mamarem, Mas elas se dividem ou entre ter um comportamento humano, ou um comportamento de planta, Ou ter um comportamento predatório. E esses 3 tipos de comportamento se encaixam na natureza. Porque humano não, Porque eu tava considerando o mímico humano, mas ele é mais um predador do que humano em si. Então, os Vitacarnes se dividem entre... Não, carniçal, olha essa merda. Essa merda é completamente o carniçal, velho. Predadores ou plantas. Então, eles se encaixam de certa forma na natureza. Se tu parar pra pensar, todos os Vitacarnes até o momento se encaixam muito bem na natureza. Até o mímico, que é uma porra de um bicho que come gente. Ele se encaixa na natureza urbana que a gente tá acostumado. Então, é como se fosse um vampiro moderno, Uma parada meio assim. Então, eu acho legal que essas criaturas iniciais, elas são de pequeno
pequeno a grande porte, né? Considerando que o monólito é gigantesco, né? A singularidade pra mim é um grande problema, porque a gente vem de uns bichinhos pulguinha que come coisinha, a gente vai pra um bicho planta que solta bolas, que dão luz ao bichinho pulguinha. Aí depois vem a cobrinha que come defunto. Aí depois vem o maluquinho que come gente. Que depois vem o outro lá, o coletor, a bolha de carne. Aí depois da bolha vem o anfitrião. O anfitrião também é um pouco desconexo pra mim, honestamente. Mas como eu disse, talvez seja só questão dele sair um pouco do padrão de que a gente sabe tudo e dele a gente não sabe nada. Então, a singularidade é um problema porque ela me parece uma ameaça de grande escala. Porque, tipo, o monólito, ele é uma ameaça de grande escala, mas pelo fato dele ser grande. E não é especificado como ele cresce, né? Não é especificado como ele se desenvolve, nem o porquê que eles estão naquela posição ali. Não parece ser muito... Isso é uma coisa que eu pensei do monólito. Será... Ele é muito aquele... Ele parece muito aquele clichê de... as criaturas que estão paradas lá, em algum momento elas vão se juntar em certas posições e abrir um portal para tal coisa. Tem muito cara de fazer isso, velho. E nem porquê só existe. Tipo os negócios lá do Transformers 4... Não. Transformers 3. O lá do da Lua, isso. Que eles colocam os negócios lá em cada ponto do mundo lá pra poder abrir o portal e trazer esse abertor pra lá. Ele dá muito essa ideia de que eles em algum momento vão se juntar em tal ponto pra poder abrir algum portal. Tem aqueles ali, eles só estão lá. Então, eu acho que eu entendi o ponto da minha crítica aqui enquanto falava. Basicamente, essas três últimas espécies, né, que é o coletor, o monólito e a singularidade, eles três são os maiores problemas de Vitacarnes pra mim, porque eles vão pro caminho oposto do que eu estava elogiando. Tipo, até o momento, todos os carnes eram perfeitamente animalescos, se encaixavam na natureza, tinham o próprio coletor até que é interessante, ainda meio animadesco. Ele meio que... Aliás, depende. O que me quebrou no coletor? O que me quebrou no coletor é o quê? Se ele fosse, por exemplo, ele soltasse os esporos, se o esporo chegasse na pessoa e a pessoa andasse até lá, e aí sim ele pegasse o bicho, ok. Mas o que me quebrou? O que me quebrou é que a pessoa ela chega lá e ela expõe os órgãos dela para o coletor comer. Então, assim, meio que quebra que parece que o coletor é tipo um... Que não é o nome dele, né? O Host of Influence. Eu tô falando coletor... Agora eu buguei. O nome dele é coletor mesmo? Enfim, o Host of Influence. Ele parece tipo um líder de culto, sabe? Que ele chega assim e fala, você vem até aqui, a pessoa chega, se ajoelha ali, aí ele fala, abre o seu peito, aí ele abre o peito e ele come o bicho. Então, tipo, se não tivesse essa parte da pessoa se abrir pra poder ele comer, ficaria show de bola. Comportamentos muito interessantes e eram essas apresentações que eram fascinantes pra gente. Aí esses três últimos são o contrário, a gente não sabe nada sobre eles, não sabe o porquê que eles são daquele jeito, não sabe como eles se desenvolveram e acabou virando analogue horror clássico do que a gente já conhece, tá ligado? Tipo, o cara abandonou o caminho que ele tava indo pra ir pra um caminho comum, né, confortável. Eu não digo que é necessariamente ruim, mas eu digo que é um problema na narrativa dele, tá ligado? Porque até o momento o Darren tava apresentando pra gente uma história concisa. Uma história que não é história, né? Uma história que era a apresentação dos bichos e é isso. As pessoas vivem normalmente com essa porra e os bichos matam pessoas às vezes e tal. Só que me parece que aí ele, agora, nesses três últimos, ele apelou pra um problema mais global, porque, honestamente, não empolga o mistério. Ao menos pra mim, né? Eu não vou generalizar. Eu não fico tão empolgado em querer saber o que... Eu vou falar, com as coisas que eu tô vendo de negócio de Vitacarnes, a parada do Pendrowned, até uma dela catálogo mesmo, depois de tudo isso, me bate um pouco uma saudade de Smile Tapes, porque se você for ver Smile Tapes, ele é bem mais simples nessa ideia de apresentar as coisas, que é só
tem troço lá que todo mundo começa a sorrir e aí morre. Pô, é muito mais simples do que tudo isso. Que os monólitos estão fazendo, dançando cena da cirandinha ali. Ah, o que é a singularidade? Eu honestamente fico muito mais empolgado com relação a... Ah, porra, o que é o anfitrião? Por que ele come só aquilo ali? Por que ele tipo, tem todo aquele processo? Justamente porque esse mistério ao redor do anfitrião gira em torno do comportamento que foi apresentado dos outros animais. Ah, tal bicho só come defunto porque deve ser mais gostoso. Ah, tal bicho come bicho menor porque ele não é tão grande. Ah, ele faz isso porque ele tem essa tal característica. Ah, o mímico, ele vai pra cidade comer gente porque ele parece humano, né? Ele pode fazer barulho de humano e, de acordo com a variante dele, ele pode ou ficar muito idêntico ao humano ou virar um puta predador perigoso. Então, faz sentido. Então, a questão do anfitrião é interessante porque a gente já tem essa dica de que tem algum culto maluco rolando no universo e a gente também tem essa paradinha aí de pô, ele pede a pessoa ajoelhar na frente dele e deixar exposto Eu tava falando coletor, né? Anfitrião. os órgãos vitais pra ele comer e ele só come aquilo e vai embora, tá ligado? Isso é muito bizarro. E honestamente, o anfitrião, ele é o bicho mais... Não digo que ele é o mais, né? Ele é um bicho que realmente funciona. Esse mistério de criar essa parada ao redor dele, de que a gente não sabe o que é, funciona nele, tá ligado? Funciona pra ele justamente porque ele ainda assim tá dentro do padrão Vitacarnes de biologia e tereréu. Porém, a singularidade mais me parece uma ferramenta de roteiro pra fazer as coisas escalarem a nível global do que, sei lá, qualquer outra coisa. Então foi por isso que basicamente eu teorizei aqui no final de que ele não necessariamente seja perigoso ou poderoso, mas talvez ele tenha sido o primeiro Carnes a aparecer. E honestamente, talvez os Carnes sejam alienígenas ou bichos de outra dimensão, sei lá, tanto faz. Basicamente é isso. Então, vamos aproveitar esse gancho aqui para fazer um agradecimento especial aos nossos filhotinhos membros de Platina. Muito obrigado. Eu já tô com preguiça de ver o resto. Galera, olha só. Agora mesmo, o Faço Assim lançou música. Ó, rap do Benny Albido. Eu vou ver. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Pombo, que tá aparecendo aqui dos lados. É isso aí. Tchau. Tchau.